Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Pod Brothers ABC. O tema hoje é sobre política nacional. Já que o Maurício está com a camisa do Capitão América, vou passar a bola para ele aí. Aí não dá, né? Aí não dá. Ricardo, bom dia. Bom dia. Eu peguei, ele colocou café na boca, gente. Não dá. Deixa eu tomar minha Ah, pô, água. você tá vendo como a política ela toma Ela conta da gente? tá engasgada na garganta, né? Bom dia, Maurício. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Bom dia. E Bom aqueles dia, que estão nos seguindo aqui nesse nosso programa, Pod Brothers ABC. Beleza? O assunto que a gente vai tratar hoje é a política nacional, né? O que está acontecendo com a nossa política. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode falar. Nosso É um mal país, né? necessário? Ou não é mal e é necessário? Ou é necessário e não é mal? Não, senhor. A política, tá, Olha lá. a política está envolvida em todas as áreas da sociedade. Na nossa casa tem política também, meu irmão. Tem em todo lugar, Claro no que serviço, em Olha casa. aqui, ó. Big Brother. Pig Brother. Big Aí, Brother. você tá vendo? Big Brother. Depois no final tem um tema sobre esse porquinho aqui, viu? Eles notificaram já, né? Todo É o vídeo mascote. E tem uma novidade também. É. Mascote. Depois, da para quem gente. assistiu o vídeo completo, tem uma novidade É o aí. nosso massacote. É. Big Brother. E aí, A se você acha que a política tá dentro de casa, o que acontece com a política? política, ela tá dentro de todas as nossas áreas, tanto na nossa sociedade de um modo geral, quanto está na nossa casa. A política, ela é a arte da gente governar, entendeu? Então, se a gente é um governante, nós somos o representante da nossa casa, do nosso lar, a gente é um político, entendeu? E toda política, ela tem suas regras. É necessário que tenha as regras para que isso daí aconteça de um modo proveitoso, né? Porém, como a gente trouxe esse assunto da política nacional, hoje em dia, na minha opinião, e o que está acontecendo no nosso país é uma questão que deveria ser reorganizada a política nacional. Porque nós temos o país mais rico do mundo, como eu sempre falo. Nós temos o país mais rico do mundo, porém nossa política está em uma situação de defasagem atualmente. Deveria ser revista essa nossa política e atualizada a questão da política nacional. Para dar uma melhorada, Concordo, entendeu? mas Mas isso aí não vem desde a época da antiga, do que foi vendido, os índios foram vendidos para os portugueses. Isso aí já vem de muito tempo, né? não, Sim. você quer saber? Então, Pessoal, peço eu licença aqui para vocês aqui, a gente fez uma pesquisa aqui, tá? No princípio, o que era política? Da onde surgiu e por que surgiu, tá? Surgiu com um polis. Lá na Grécia, eu peguei aqui um dado técnico do Google, tá? A formação da polis grega, que é considerada uma das primeiras formas de governo democrático da história, teve início no século 8 a.C. na Grécia antiga. A polis era uma cidade-estado autônoma que possuía seu próprio governo, leis, exército e sistema econômico. Ou seja, na antiga Grécia, como você falou, no antepassado, já roubavam. já existiu um sistema em que determinada população teve que já se expandir a sua lei, elaborar leis para defender o estado da sociedade. Aí olha o que diz sobre uma forma não detalhista a política brasileira, tá? A política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, ou seja, é eleito pelo sistema democrático um presidente, formada pela União, ou seja, os estados. União indissolúvel. E os municípios, os exercícios do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Concordo plenamente, tá? Isso aqui é só uma tese para a gente partir da política, da onde surgiu e o que vem. O que significa política? Exatamente. Na minha opinião, tá? Você tá certo sobre o que você fala sobre
a política está dentro de casa, mas eu não vejo a política num contexto geral com a luta em uma sociedade Não, para que nela seja igualitária para todos. não. Eu coloquei, comentando sobre algumas coisas sobre política com um irmão da igreja, e eu coloquei assim: a política, no meu ponto de vista, tá? Isso não quer dizer que eu não concorde com algumas atuações dela. Eu vejo, sim, mas eu preciso me questionar porque que lá no meu, quando eu deixar de existir, o meu filho ainda vai estar existindo, o meu neto, o teu filho. A gente não pode pensar nós como uma base da sociedade que eu não posso buscar melhorias para quem eu deixo na Terra. E eu coloquei assim, numa tese bem superficial. Para mim, a política é leis que protegem os poderosos dos fracos. Isso mesmo. E o que você acha hoje da política nacional, do governo atual do Brasil? Ó, vou ser bem sincero. Se eu for falar de governo, deveria existir normas em que o que foi pegado no governo passado seja evoluído nesse aqui, independentemente do princípio Dos lados, né? dos lados ou do campo político. Ou seja, eu em determinado campo político, eu tenho que fazer isso porque o meu partido acredita. Eu não concordo com isso. Porque lá na frente, lá que nem agora, tá determinado presidente. Tem coisas que o outro presidente fez que são bons, mas tem coisas que não evoluiu, tem coisa que ficou. Mas tem coisa que esse atual presidente pode fazer para evoluir. Eles têm que parar de competir entre eles. O ego deles, né? Parar com esse negócio de ego, né? E andar com isso aqui para frente. Governar para o povo, não É para si próprio. isso que eu tô falando. O que está acontecendo atualmente e vem acontecendo ao longo de anos é o governo para si próprio, para se promover uma classe lá dentro da política. Então, Vamos pegar um exemplo aqui. A situação da transposição do Rio São Francisco. Desde quando é feito aquele estudo ali para fazer aquela Mais de 20 transposição? anos. isso aí Eu acho que, se eu não me engano, foi de Dom Pedro I, II, sei lá, que já existia um estudo para que fosse melhorada a questão Na verdade, virou uma fábrica de dinheiro, né? Então, já existia um projeto desde muitos anos atrás para que fosse feito uma transposição ali nos estados, em alguns estados nordestinos, que ela atingiu, para fazer uma ligação e trazer melhorias para aquelas populações ali, para a população dos estados que ela fossem atingir. Aí o que acontece? Depois de muitos anos, foi resolvido colocar em prática então, ou seja, saiu do esse papel para serviço. fazer. Isso, colocar em prática. Aí, nesse colocar em prática, eles começaram fazendo a transposição do Rio São Francisco e, através disso, as obras que foram realizadas ali foi superfaturadas, entendeu? Não foi respeitado o que a política traz para o nosso país. Tiraram proveitos, passou um governo, não conseguiu concluir. Passou o segundo governo, não conseguiu concluir. Aí no terceiro governo concluíram, entendeu? Foi no governo passado, conseguiram concluir. Porém, nesse período de 3 governos, os primeiros 2 governos tiraram muito proveito ali. Houve um índice de corrupção ali altíssimo, que isso daí foi nível... Foi um escândalo internacional. Mas o que acontece? Após ter concluído, as águas chegaram aos estados, entendeu? No terceiro governo foi concluído as obras da transposição do Rio São Francisco. O povo estava sendo beneficiado. Aí o que acontece? Acabou o terceiro... Não, é porque os caminhões... Acabou o terceiro governo. Deixa eu chegar lá para vocês entenderem. Acabou o terceiro governo. Isso é sério. Não, mas é seríssimo. Vai ter que Acabou o terceiro governo, que foi o que passou, e entrou
o que estava no Atual. primeiro, Começou no o primeiro projeto, governo. né? Ok, Começou o verdade. projeto. Acabou o que estava no primeiro e, pum, desligou o que estava funcionando, eles Bloqueou, né? bloquearam tudo. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Bloquearam Quando a gente tudo. fala da política, Isso daí de é um governar por interesse próprio e não para o povo. Se você pega lá na Constituição Federal, no artigo 1º diz: todo poder emana do povo pelos que são eleitos pelo povo. Então a gente coloca um político ali para quê? Para ele representar a sociedade. Entendeu? A gente coloca o cara por quê? O povo, enquanto está trabalhando, está gerando recursos para o Estado, para melhorias do Estado e melhoria da vida da sociedade, os políticos que estão colocados ali, eles têm que representar a sociedade. Os tributos que são levados para o Tesouro Nacional têm que ser usados para quê? Para melhoria da sociedade, na questão de saneamento público, de segurança pública, de saúde pública, de educação pública e etc. exatamente. Aí o que é que os caras estão fazendo hoje? Eles estão trazendo os seus interesses para dentro da política que deveria ser para o Mas povo. é por isso que eu falo que existe Entendeu? um conflito dentro Com desse campo certeza. democrático. Porque quando se envolve o campo democrático, a sociedade, eu posso dizer que ela não faz parte. Por quê? Imagina que eu pego determinado poder político, ponho aqui um partido político, eu ponho outro partido político para debater um problema e eu ponho outro. São 3 partidos políticos. São 3 ideias diferentes. E governam para si próprio, é o que está Vamos se acontecendo. colocar assim, vamos fazer uma maquete para a pessoa que está em casa entender. São 3 partidos políticos, isso que existe mais, que tem 3 ideias diferentes para atingir a população. Para chegar pra isso, né? a um nível só, que é a Exatamente. população. Exatamente, beleza. A um alvo Só que só, né? o partido político 1, ele vai fazer determinada coisa que atinge uma parte da sociedade. O 2, outra parte, e o 3, outra parte. Enquanto existir Essa nesse divisão, né? estado democrático em que esses partidos eles não se comunicam para que traz um bem único à sociedade, não adianta eu posso colocar o presidente que eu acho que Papa. seria mudar o... Sim. Ele pode, na minha superfície, fazer, putz, olha lá, o cara fez alguma coisa. Mas pro resto do Brasil, não ter feito nada. Então, mas vamos lá. O presidente, ele não age sozinho. Ele não age só. Se o presidente tiver uma tese, tiver uma ideia que ele quiser colocar no país, ele pode colocar através de um decreto. E um lógico que decreto pode. não é lei. Ele coloca através de um decreto. Porém, o decreto dele tem que ser aprovado Mas hoje em dia... pelos outros poderes, porque se a gente vive o presidencialismo tem o representante de nível máximo, né, que é o presidente, porém tem os outros governos, nós temos 3 formas de governar, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. São os 3 Entendeu? poderes. Então, os 3 poderes da República. Para que as coisas aconteçam, não é só o presidente quem tem que dar opinião. Os outros poderes têm que concordar com a ideia dele para que aconteça. Mas é isso que eu tô falando. Entendeu? Então, e o que é que está acontecendo atualmente? Eles não estão pensando em uma causa só, que seria ajudar a população nacional, que a gente é quem faz com que a máquina pública funcione, Mas ultimamente entendeu? tá fazendo. Tá fazendo. Então, Mas você sabe porém, por que não tá A culpa sabe fazendo? de quem que é a culpa? É nossa na hora de votar Mas também. é isso que eu tô... Mas você O sabe pessoal por tá quê? tudo sem informação. Exatamente. não é a hora de votar, é a hora de cobrar. Sabe por quê? Então, Porque depois se que o você colocou lá, Vou lá, você tem já- que cobrar mesmo. Então, porque se o povo souber cobrar, o povo tem como Mas tirar. não sabe, é não isso- sabe nem votar, meu. Mas Então. é isso que eu tô falando. O Ailton ele fez um dinamismo aqui legal. Por que é atingido determinada parte para ele não estar bem? Porque às vezes o que foi eleito,
o presidente, ou o governo, ou o Estado que elegeu determinado político não agradou ele porque ele não votou. Mas não é porque ele não votou, porque ele tem algo pessoal. É porque os projetos não casaram. Não gostei. Aí é tipo, óbvio que o dos projeto que o cara vai fazer, ele vai beneficiar determinada parte da sociedade. Determinado ele pode até agradar, na qual eu tenho certeza, tá, que todo partido que entra, ele vai fazer justo isso que você faz. Isso que você faz, não, que você falou. Ele vai governar, ele pode governar, mas uma parte do que ele promete, uma parte do poder que ele tem, uma parte é para a sociedade. O restante Isso, é para quem ajudou ele. Eu concordo. Outra coisa, você sabe que tá escancarado. A população brasileira, ela precisa parar de dormir debaixo do jornal e começar a ler. Se informar, né? Mas, Maurício, você sabe o que é uma pessoa armada? Uma pessoa armada não é aquela que anda com revólver. Com revólver. Não, isso daí é outra situação. E não precisa... Pessoa armada é aquela que ela tem informação, filho. Eu sei, meu amigo, mas veja bem. É aquela que ela é municiada. Para um exemplo, se eu tô aqui debatendo política, isso não quer dizer que eu não concorde. Ou que eu não vá respeitar. Eu pago o meu imposto. Sim, eu com certeza. pago o imposto do meu carro. Tudo certo. A gente é o país que mais paga imposto no mundo. Então, E um dos que mais tem leis no mundo. Porém, as leis não estão sendo cumpridas. Eu te falo E uma a coisa. prova que a lei não funciona. Não, então, eu te falo uma coisa. Não, as leis são boas. Tem muita lei boa no país, porém não são respeitadas, entendeu? Aonde é que você vê? Você vê nas escolas públicas sendo ensinada a os alunos estudarem a Constituição Federal. Ué, se souber da Constituição, o pessoal fica inteligente e não vota. Então, por isso que eles não incentivam. Quantas pessoas assistem a gente e não sabem disso? Agora sabem que quando eu tô aqui, eu falo, ó, leiam a Constituição Federal. Não, se informe, por quê? Melhor. Porque você lendo a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver os seus direitos e os seus deveres individuais. Mas não é só isso. Entendeu? Eu sei que não é só isso. Outra coisa, eu não votei, um exemplo, eu não votei no presidente. Sim. Só que ele foi eleito. Se ele foi eleito, isso quer dizer que uma grande parte da população na qual eu pertenço elegeram. Então eu também tenho o direito de cobrar. Não é só porque eu não votei. Com certeza. Outra coisa, certeza. eu já precisei, em Santo André, de escola, quando meu filho começou a estudar, eu fui atrás de gabinete de vereador, disso, e eu tenho certeza, eu não fui atendido. Não foi? Isso aí, você sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eles olham, porque tem como saber pelo sistema quem votou ou não. Porque você chega lá para fazer um pedido, a primeira coisa, dá o seu título de eleitor aí. E o CPF? Você sabe quem é que faz isso daí? Aqui. Quem deveria... Sabe quem deveria fazer isso e não faz? A Justiça Eleitoral. Só o Brasil existe Justiça Eleitoral. Só aqui no Brasil. Agora, quando você vai lá, você vota no cara, mesmo ele não tenha ganhado, você vai lá, você pode ter uma ajuda para chegar numa escola, num remédio. E detalhe, essa justiça eleitoral que tem aqui no Brasil, ela só trabalha, ou só deveria trabalhar em época de eleição. Vocês já viram isso? Mas trabalha. Vocês já viram isso? Isso é uma piada, meu irmão. Isso é uma piada nacional. A gente, ó, isso é uma piada mesmo, entendeu? O que acontece? A gente tem a Constituição Federal, né? Nossa Constituição que foi instituída desde 1988, certo? A Constituição Federal está lá, é a nossa lei magna. Através dela são criadas as demais leis. Nós temos no Brasil mais de 500 deputados federais lá na Câmara na Câmara dos Deputados lá em Brasília, para representar os estados, certo? Nós temos mais de 80 senadores, eu acho que 81 senadores, se não me falha. Esse cara vai ser político, cara. Entendeu? E nós temos um presidente da República e temos o Poder Judiciário que é para julgar esses demais. Por que o presidente precisa comprar o pessoal lá dentro para passar algum projeto dele?
Por causa que ele não está sendo bem quisto lá dentro, entendeu? E os demais que se venderem para isso daí, existe a punição, a punibilidade deles. Quem é que tem que punir esses camaradas? Os três poderes em si tem que chegar. Um poder, ele fiscaliza o outro, certo? Então, se um está comprando o outro, os demais têm que chegar em um consenso, tem que ser votado as punibilidades desses demais que estão sendo votados e tem que ser tirado. Deixa eu fazer dali. só uma pergunta. Entendeu? A política, então, quer dizer que a gente pode tomar como partido, ou um partido, não um partido político, mas uma parte dessa conversa, que a política ela foi feita para que a gente junte leis, elabore leis em prol de uma sociedade. Sim. Vocês perceberam que a nossa conversa ela foi voltada somente para políticos e não para que a sociedade seja beneficiada? Você sabe por quê? Durante esse bate-papo aqui, sempre se vai voltar a conversa para o que acontece dentro da política. Dentro da política, onde a sociedade ela não tem força. Alguém sabe que toda lei, quando é votado lá na Câmara dos Deputados, ela é aberta ao público? Eles põem no diário, né? É outra coisa. Que é Portal super... da Transparência, Isso. Diário Oficial da União. Você sabe que quando... Eu vou ser político. Em prol da sociedade, você já Isso tem aí 1000 você votos, aí velho. tá perdido. Hein? Outra Com coisa. certeza. Não, outra coisa. não, não, E é não. tão benéfico assim para elaboração de leis. Por que toda a votação é feita de madrugada? É por causa ou que isso, pela internet. porque tem algo errado aí. Tem algo errado. Tem Aí algo me errado. fala uma coisa. Existe o portal da transparência e para ser votado qualquer coisa, as pessoas têm que estar cientes do que está sendo votado. Então, Quando a os pessoa caras. tá ciente, dormindo. Quando os dormindo. caras. É claro. Então, eles Já usam. assinou, você só bate palma. Foi usado esse modus operandi aí, para quê? Para que a sociedade não tenha Meu, conhecimento. você imagina um senhor que tem 65 anos de idade, tá entrando para dormir aposentado, no meio da madrugada muda a aposentadoria, o presidente chega lá acordar, ô bichão, Você tem vai mais ter que 10 anos trabalhar. aqui. Vai lá bichão. trabalhar. Vai lá trabalhar. Tem um detalhe aí. Se o povo tiver a ciência do poder que eles têm, o que é que eles têm que fazer? Tem que se unir. O povo brasileiro não está treinado para isso. O povo tem que se unir e pronto. Quando o povo vê que os políticos que estão ali para representá-los não estão o fazendo, o que é que o povo tem que fazer? Para tudo, meu irmão. Mas Se aí- parar tudo, eles derrubam. Não entra não mais para. dinheiro nos cofres públicos, lá no Tesouro Nacional. Eles não vão ter o que roubar, entendeu? Ou desviar. E através disso, eles vão ter que cumprir o que a Mas Constituição aí eles compram, tá sempre eles dizendo. compram. Quando o pessoal começa a querer cobrar, eles inventam um benefício para a pessoa. Você entrou Aí a num pessoa ponto, você desiste. entrou num ponto que eu adoro. É o conhecimento, Parar. meu velho. O que você diz em parar? Greve? Sim, com certeza. E me fala uma greve que não teve poder político. Vamos lá, Envolvido, né? vamos lá. Na onde? Aqui no Brasil, você fala do vamos Brasil. pro- Vamos dar um exemplo Não, deixa eu dar. internacional? Não, Aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou dar. Determinada classe de Sim, meu motorista filho. de ônibus Sim. resolve parar e fazer uma greve por causa do Já salário. aconteceu já várias vezes. Beleza? Sim, Acho que eu senhor. entendo. Acho que nunca aconteceu no país. Não, né? Né? isso Beleza. nunca aconteceu, não. Aí eles vão lá para o transporte público. Por que eles param o transporte público? Só porque ele é da categoria de ônibus? Não, é pra- Então calma aí que eu vou chegar lá, só para vocês entenderem. Se isso não tiver uma base política, eles param a sociedade, porque tem um fundamento político, tem algo da política para parar isso. Porque alguém vai ser beneficiado. Aí você fala assim, então, qual é a base que você usa para que a categoria, isso eu vou colocar uma greve de uma categoria de motorista de ônibus, ela pare sem que a sociedade não sofra? É simples. Vou fazer uma greve, a gente está em greve. Ah, mas vocês estão saindo com ônibus aí. É, exatamente, a sociedade ela tem que trabalhar. Então, todo mundo que entrar no ônibus, ela não vai pagar. Porque o que eu tenho que afetar, para quem corre atrás dos meus direitos, é o meu patrão, não a sociedade. Isso. A partir do momento que eu afeto o meu patrão, a sociedade ela não tem culpa. É. Agora, a partir do momento que eu afeto a sociedade, algum órgão em cima tem culpa. Ou benefício.
Me explica. Ah, eu quero parar determinada categoria lá. Tá bom. Ah, você vai fazer. É o banqueiro que vai parar? Tá bom, vem aqui. Hoje o empréstimo tá com juros mínimos. Você pode pegar 1.000 e pagar 900. É isso aí. Agora, a partir do momento que você para, a sociedade, os bancos para, quem é que se beneficia? Algo que mandou para algo lá em cima. Para isso existe algum tipo de liderança que está fazendo isso, né? Mas é isso que eu tô falando. Você quer saber se vai afetar a classe pública? Se quer saber a economia, se vai parar? Você quer saber se a sociedade vai se beneficiar? É só saber, vai ter greve. É. Beleza. Do quê? Do ônibus, vamos parar todo mundo. Tem base política. Não, eu quero Tem sim, o pra modo. causar. Eu sei. É um exemplo. pra querer tá? derrubar. Não quer dizer que seja certo. O modo que eu tô falando é de um modo geral, parar de um modo geral. Vamos supor, a política nacional ela tá totalmente corrompida. Tá totalmente corrompida. O que é que o povo tem que fazer? Tá Sabe- corrompida, o povo, os Não, caras isso. estão roubando, os caras estão enricando. Veja bem, quanto que é que um deputado ganha nos dias de hoje? Um Sei que teve deputado aumento, estadual? né? Teve Deputado aumento. federal. Deputado federal, peraí, que acho que é. É uma pancada, meu. Só pra você ver, tem deputado. Tem o estadual e tem o federal. O deputado federal ganha mais que o presidente. Então, quanto que o cara ganha? Você tem uma Não base? tem, mas é mais que o presidente. que eu já Então, procurei o saber. cara ganha uma porrada de dinheiro. Quanto que o cidadão público ganha? Faz um comparativo do salário mínimo para o salário de um deputado. Então, Não, como mas é se que eles você for conseguem? falar em lucros reais, ou seja, de real por real, a economia brasileira que é movimentada pela classe menos favorecida é a classe É menos pelos favorecida. pobres, meu irmão. É isso que eu tô Quem falando. movimenta o país é os Mas pobres. é claro, outra coisa, ganha muito menos e faz muito mais. Então, Agora, se você for falar de valor, é óbvio que é o Quero que você- deputado. então, agora vamos lá. Se eu for preso aqui, o que é que vai acontecer comigo se eu for réu primário? Ou se eu já tiver alguma passagem pela polícia? Eu vou Não, você responder vai um responder e processo. ficar preso. Se eu não tiver condições de bancar um advogado, existe o defensor público, que para mim, defensor público, ele enrola mais do que Não, eu trabalha nunca precisei, mas para defender alguma pessoa, também não quero usar meu réu primário. uma causa de alguma pessoa. Agora vamos lá. Nós somos cidadão que faz com que a máquina pública tenha que funcionar através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso trabalho, das nossas contribuições. Para quê? Para que a gente coloque um representante ali e ele represente a gente e faça com que o Estado, de um modo geral, funcione a benefício meu, que sou cidadão. Não, e quando você fala seu, é também para ele. Sim, com certeza. Ele também é um cidadão, porém ele é o representante meu. Aí o que é que acontece? O cara tem um privilégio lá, ele tem um foro privilegiado, que isso daí eu acredito que é nada mais, Eu não sei nada o que é menos. Foro privilegiado é um argumento que colocaram lá para que os caras não fossem presos. Entendeu? Uma proteção, tipo assim. Não Ele pode ser é uma preso. proteção, ele tem uma super proteção na qual o cidadão comum não tem. Tem. Entendeu? Aí o que que acontece? Isso dá o direito, entre aspas, do cara virar um corrupto. Entendeu? Enquanto eu e você, que somos os pagadores de impostos, que faz com que o país funcione na questão financeira e na questão também do nosso serviço braçal, ou sei lá, do jeito que a gente for trabalhar. O que que acontece? A gente não tem o direito que os caras têm. Entendeu? Eles têm mais direitos do que o cidadão de bem. Tá, e vamos por parte então. Então, me dá uma sugestão para que isso, pelo menos. Fim do foro privilegiado. Tá, isso é um tema, mas me dá uma sugestão para que a sociedade enxergue esse político e fazer jus pelo voto da sociedade a cobrá-lo. É através da informação. Quanto Se é- mais o povo se informar,
mas eles vão conhecer os direitos, os deveres deles e vão cobrar daqueles que devem representar o povo. Determinado partido político, ele precisa do quê para promovê-lo? Como assim? Não entendi bem. Determinado partido político, Certo. o que ele precisa para ser promovido, para ser eleito? Votos, Partido ou o político? O político. O político, ele precisa do voto público. Tá, o que ele faz para procurar? ele compra. Ele Não, ele pode comprar através do trabalho. ele usa os meios de informação que ele adotar para atingir um certo público, né? E através do conhecimento desse público o eleja. Exatamente. Entre aspas. Sou eu que estou fazendo a pergunta agora. Entre aspas, peraí, entre aspas, porque nem todos os políticos que se elegem, ele se elege por voto público. Não, ok. Se a sociedade votar a mais do que é necessário para eleger um cara, essa sobra, vamos se dizer assim, de voto elege outro. Sim, mas eu estou dizendo... Isso que é errado também. Que o povo não Mudar isso aí. votou. Que o povo não votou. Exatamente, mas entendeu? eu quero chegar num determinado ponto Chegue, assim. meu irmão, chegue. Arre, égua. Determinado partido político, ele vai precisar, ele vai recorrer aos meios legais para fazer, e eu não estou aqui para justificar se é ilegal, porque eu não entendo nada. Tem que correr. Exatamente. Aí ele pega uma parte dessa classe, que é a que mais trabalha, que é de comunidade, para usar a comunidade para É. ele ser eleito. Ele se eleger. Aí ele chega lá em determinado, eu vou precisar de 200 trabalhadores aqui para entregar papel para mim. O que ele Panfleto. faz isso? Ele paga. Ele tem Ele que paga. pagar. Não, beleza. Ele tá fazendo o papel dele. Aí ele é eleito. Você sabe o que, no meu ponto de vista, essas pessoas fizeram? Venderam. Se venderam, né? E você sabe por Estão quê? contribuindo para a destruição da própria moral delas. Mas é isso que eu tô falando. Aí ele chega lá e fala assim, o meu filho precisa aqui que seja construído em determinado lugar aqui, seu prefeito, ou seu vereador, seu governador, determinada unidade básica que a minha eu ando sim 150 quilômetros para ter. Primeiro é o vereador. Trabalha aqui comigo então. Aí trabalha. Quando ele tá lá dentro, ele não consegue. Aí você sabe o que acontece? A filha dessa mulher, dessa pessoa morre, não foi o prefeito que matou, não foi essa mãe que vendeu a saúde dele. Por falta de informação. É isso que eu tô falando. O E Brasil de conhecimento. precisa acordar. Mas eles estão querendo tirar as informações, né? Você Então, tá vendo aí? Tirar a A lei, internet. eles apresentaram o projeto de lei que eu tinha citado em um vídeo nosso anterior e eu não consegui citar ela por completo. Um projeto de lei foi uma APL, que é a APL 2030, que era para regulamentar as redes sociais, certo? Os meios de comunicação social. Aí o que acontece? Como era que eles queriam regulamentar? Eles queriam que o atual governo, né, separasse uma equipe ali Paralisar, né? Tudo que... para que essa equipe do atual governo fiscalizasse as big techs, né, que é os maiores meios de comunicação social. Aí o que acontece? Os caras ia colocar ali o que eles pensassem, né? Eles vão dizer, pronto, o Maurício está fazendo um vídeo ali nas redes sociais e ele está falando algo que não me agrada. Vou tirar ele do ar. Eu vou tirar ele do ar. E vai lá, através de uma ordem judicial, ó, manda esse cara, faz uma investigação contra ele, ou então já dá uma voz de prisão para ele lá, que ele tá falando contra mim, e eu não quero. Ele tem que falar o que eu quero, o que me agrade. Que eu quero Aí escutar, sabe quem é que ia se beneficiar com isso? Os maiores meios de comunicação do nosso país, as grandes mídias. Por quê? Porque o governo, se ele tiver um vínculo com essas grandes mídias, eles vão pegar, as grandes mídias vai tirar o proveito e vai dizer, ó, aquele pessoal lázinho lá, das redes sociais, estão falando contra você e eles estão ganhando audiência. Então, se você oprimir eles ou tirar eles do ar, a audiência vai vir para nós. Tá, e me fala quando isso hoje já não acontece. Já faz tempo. Já acontece, porém ainda existe a liberdade
entendeu? Ainda temos liberdade, porém, aos pouquinhos ela está sendo tirada. E é um mas- direito nosso, mas é um direito de ela liberdade tá de expressão. ela está sendo tirada por causa que a população, enquanto a política ela tiver um monopólio de que os interesses da sociedade ela não é importante para os interesses dela, isso sempre vai estar em conflito. Você acabou mesmo de falar que está existindo essa lei, isso partiu com certeza por um meio político. Não se pode ter existido outro. Só que me fala, para que existiu a fake news? Porque existiam informações que estavam passando que não eram verdades. Uma informação que não é verdade não quer dizer que ela seja mentira. Ah, mas como que é? Tá, se você não falou, não pode acusar que você falou. Não pode afirmar. Você quer ver como que funciona a mídia? Me dá um papel aqui. Olha como que funciona o papel. Olha como que funciona a mídia. Dá uma caneta. Tem caneta? Não tem. Não tem. Eu vou achar uma caneta. Deixa eu ver se eu acho a caneta. Isso aqui. Aqui você não vai achar Vou agora. achar, só um minutinho. O que é que você quer demonstrar aí? Eu vou. Antes, Ah, não, tá pelo celular aqui, ó. fala aí. Eu vou escrever uma matéria de você. Você quer ver? Certo. Presta atenção na matéria. Eu Vamos vou colocar aqui, ó. Quer ver? Não alivia não, hein? Não, eu vou escrever uma matéria de você. Olha lá. Deixa eu achar o Ricardo aqui. Tá vendo aí, né? Big Brother. Então, enquanto você faz a matéria sobre minha pessoa, eu vou ler aqui o que é que diz a Constituição Federal no artigo 1º da Constituição Federal da nossa Lei Magna. Prestem atenção aí o que é que diz, ó. Dos princípios fundamentais, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, vamos lá, os fundamentos que a nossa lei traz para a população: a soberania, primeiro, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa, o pluralismo político. Aí, depois disso, desses 5 itens aí, vem o parágrafo único, que dá todo o direito para a sociedade brasileira, que diz assim, ó, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Tá aí o parágrafo único, o que é que diz? Não tá, mas é o que eu falei. Se o povo tiver o conhecimento disso daqui, desse direito que eles têm aqui, eles têm o poder na mão de tirar qualquer um que não representa. Mas isso que eu sempre falei, a política, ela Entendeu? não começa lá. Ela Não. começa por dentro da nossa casa, certeza. com o nosso vizinho, com a nossa vizinhança, Ó. com o mercado que a gente faz compra, com a instituição que você faz trabalho voluntário, Sim, com os com amigos certeza. dele, com os meus amigos. Você acha que para chegar aqui e ficar conversando isso, ganhando esse tempo, porque isso aqui não é perca, Não, isso aqui é ganho. Não, isso é informação. Você entendeu? É isso que eu tô falando, para poder Entendeu? entrar na casa das pessoas, falar, mano, esses 3 moleques estão falando coisa e vai despertar. Não é para ganhar, falar, nossa, vim aqui. Vota Não, nisso aí. é para que a população cresça, fala, olha o que esses moleques Isso, estão fazendo. crescer em quê? Em conhecimento. Tudo. Em conhecimento. Tudo. Se eu cresço, eu levo todo mundo que tá aqui comigo junto. Sim, é isso daí, é isso que muitos não querem que a gente saiba. Criar Que asa, né? tenham conhecimento. É. Porque um povo com conhecimento, ele é dificilmente ele é manipulado. Só para você ver só. Eu vou Teve um fazer. impeachment lá, você lembra do É. impeachment do cidadão lá? Teve. Então, ali funcionou o que vocês estão falando. De né? vários, de alguns, Foi né? todo mundo pra De rua, né? alguns. Então, agora, sinceramente, já vi plebiscito sobre desarmamento. Por que não faz um plebiscito se a gente apoia o governo que tá? Eu sou a favor de um governo que olha para a sociedade e fala assim: isso aqui
é para eles, não é para mim. Com certeza, mas é assim que tem Como é que que você ser. vai confiar no... hein? Mas não é. Como é que você vai confiar no governo que aumenta o salário Outra coisa, deles, eu né? vou voltar aqui para fazer uma dinâmica Sim, com vamos você. lá, vamos Só lá. para vocês entenderem como que Tá bom, funciona então a vai. mídia. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas. Vai lá. Sim, Tá? senhor. É assim que a mídia funciona. Você é socorrista? Sim, senhor. Socorro. Então quer dizer que se o Ailton aqui tiver engasgado, você vai Eu ajudar sei ele. fazer um Vai dar procedimento, copo uma d'água. manobra. Vai dar uma copa da manobra, não, hein? É uma manobra de desengasgamento. Exatamente. isso. Então quer dizer que se ele também tiver conhecimento, você vai fazer. Ah, vou dar uma Com ajuda, certeza. com certeza. Se uma mulher na praia tiver engasgada, você vai fazer isso? Com certeza, é um dever meu. Sabia disso? Não. Aí é outra coisa. É um dever. Não, o É, cara que tem um conhecimento de socorrista, se ele não agir, ele responde por isso, por omissão. Negligência. É um... Entendeu? Se Ele eu tá senhor tiver, de se eu socorro, tiver né? engasgado, Aí dá trabalho, hein? se eu tiver engasgado, Aí eu o que você vou. faz? Não, É a não, manobra. não. Aí é para Manobra criança. raiz. Existe manobra, eu acho que É raiz. nem tá podendo falar mais esse nome aí É. mais. Porque Tá citando mais. Mas eu sei qual é o procedimento que tem que fazer. Não, você sabe. Sei. Como que é? Eu tenho que chegar na sua retaguarda, pegar você por trás, E com minha mão, fazer uma alavanca. como é que se diz? Eu fazer Uma aqui compressão. uma gesticulação aqui com minhas mãos aqui e puxar você tanto para trás quanto fazer com que o seu estômago aqui seja comprimido, para você expelir o que tiver Ok. obstruindo as suas vias aéreas. Tá. Isso você faz porque você tem conhecimento, não Com tem? certeza. O Antes do socorrista é seu uma pessoa que tem um o que conhecimento. você fazia? Eu era leigo de conhecimento na área de socorro. Então, mas se Certo. você fosse socorrer eu, você daria tapinha nas costas? Não. Ah, geralmente Que você faz isso, né? Não é Quem não o sabe. procedimento adequado. Eu não, E como que você socorreria, então, eu? se eu não tivesse É. conhecimento, eu ia tentar fazer isso daí, que é o mais popular é fazer isso, Dá um dar tapinha tapão nas nas costas. Esse também é um procedimento, porém vai- não é para adulto. Pra criança. Tira o seu conhecimento, é isso que eu tô falando. Eu tô mostrando como que a mídia funciona. Sim, Isso aqui é uma isso entrevista mesmo. Sabe? Então quer dizer que se você visse uma mulher, a sua esposa, Sim, passando pelo mesmo... a situação, né? Você não tinha conhecimento, você também daria uns tapinhas nas costas dele. Isso. A Pelo... mídia funciona assim, Ricardo confirma, já bateu em mulher. É assim que funciona. Então. É isso Você mesmo. entendeu? Então. Você falou de uma situação em que você não confirma que agrediu. Mas às vezes você tá falando de uma situação e outras pessoas estão falando outras. Tá Ou quem distorcendo. filma você dando os tapas nas costas dela fala que você tá É isso que batendo eu tô nela. falando pra você. Isso daí tá acontecendo de uns dias pra cá, entendeu? De uns tempos pra cá. A distorção da imagem do que é a realidade. Por mas isso é isso. que nenhum vídeo anterior meu, nosso, né? A gente estava fazendo uns comentários e eu falei, foi referente a uma situação que aconteceu numa empresa lá, que começaram falando mal de um pessoal lá e tiraram a equipe de prevenção dessa função determinada dela, né? empresa. Aí o que é que acontece? A mídia distorceu o que realmente aconteceu, o povo não se informou e acreditou no que a mídia tinha postado, mas não foram buscar conhecimento a fundo para ver os dois lados do que realmente tinha acontecido. Então, mas aí eu te falo, você É a falta de informação. exatamente, falta de informação acarreta numa catástrofe de ideias, porque a gente não tem uma base ali, a gente não sabe o que é. Eu estou lutando aqui para tentar expandir, fazer um negócio, enquanto a pessoa que está trabalhando comigo do meu lado está fazendo o outro, ele não está lutando junto comigo. Sim. Então você tem que organizar as ideias, que foi no começo que você falou. Por isso Agora, é a partir do política, né? momento em que eu organizo primeiro uma população para tirar ela da situação que está para determinada situação e a sociedade fala assim, opa, eu tô aqui e eu quero chegar aqui. E esse cara falou que vai fazer isso para me colocar aqui, determinado político, determinado partido. A gente pode começar a falar que as pessoas estão lendo mais. É. As pessoas estão tendo mais acesso ao que de fato
Pode ser uma verdade, mas não uma verdade absoluta. Mas pelo menos uma verdade em que aonde elas estão já não pertence mais a elas, ou elas não querem estar, para chegar a uma outra situação melhor. Então, Uma coisa que Pablo Marçal falou, e é verdade. A gente precisa, os políticos, a política, a democracia precisa ajudar essas pessoas. Mas ele também falou assim que a gente precisa pegar essas pessoas e começar a produzir com elas. E isso, de fato, precisa. se elas ganham conhecimento, elas estão produzindo. Sabe por quê? Claro. Porque elas vão se inteirar, né, em buscar as informações, como eu falei, dos dois lados, para elas não criarem uma interpretação na mente delas, ou elas não serem manipuladas por interpretações que criam sem informação, entendeu? Sem uma informação justa, e a partir daí elas estão produzindo. Você sabe qual que é a única coisa que se Conhecimento. multiplica no mundo? Conhecimento, né? Conhecimento. Então, Ó, se eu tô numa via com você, você tá vindo com uma caneca e eu com outro. Aí eu pego metade dessa caneca aqui, ó, e dou pra você e você dá metade dessa caneca pra mim. A hora que eu continuar meu caminho, eu continuo com uma caneca. Agora, se você tiver vindo e eu tiver indo de encontro com você, você me passa o seu conhecimento e eu passo o meu pra você, a hora que eu sair eu tenho dois. A hora que você sair, você tem dois. O meu e o seu, né? agora deixa eu citar uma situação aqui, para vocês entenderem. Vocês acham que é necessária a política ou não? A política, ela é necessária. Só que eu tô... Através de representantes? Sim. Isso, mas do jeito que tá, não tá tão... Sim, mas a Muito pergunta confuso. é essa. Vocês acham que é Sim, necessário? sim. Eu vou citar aqui um exemplo bíblico. Vocês já ouviram falar na história de Moisés, Já certo? assisti até o filme. Vocês já Eu se assisti. inteiraram como foi que foi evoluída a história de Moisés? Como que Moisés evoluiu para ele ser um grande líder? É. Um grande líder? Ele, segundo o que a história bíblica diz, ele tinha uma sobrecarga através de muitas pessoas que ele tinha que governar. Ajudar. Foi cerca de mais de 2 milhões de pessoas que ele tirou que ele foi líder para tirar o povo do Egito, para liberar o povo do Egito da escravidão do faraó, certo? Isso. É. Isso, quando ele estava no deserto, o povo começou a murmurar, começou se reclamando. Falava que estava faltando isso, falava que estava faltando aquilo e aquilo outro. E ele ficou tão sobrecarregado, né? Tão sobrecarregado que Deus deu a ele os 10 mandamentos, para que o povo seguisse aquelas leis ali e ele fosse o presidente, entendeu? Daquele povo. Porém, mesmo com os 10 mandamentos, o povo ainda ficou murmurando. E ele ficou ainda sobrecarregado. Não, e detalhe, quando ele saiu no mesmo dia lá do encontro com Deus, ele chegou lá, o que tinha lá embaixo? O povo descumprindo as ordens que ele... Ou seja, a lei não chegou nem lá embaixo. Ele não... ele estava tão sobrecarregado ali que o povo... Ele colocou um líder ali. Colocou o irmão dele ali, Arão, né? Tá ali segurando a onda do povo. Ó, Arão, segura a onda aí com o povo que eu vou lá falar com Deus. Sim. Ele tá me chamando lá e eu tenho que ter um particular. Ele vai me dar algumas instruções lá, que foi os 10 mandamentos. Porém, como Arão não conseguiu conter aquelas pessoas, que eram muitas pessoas, e Arão era o segundo, vamos supor, vice-presidente daquela ocasião, daquele momento, foi dado-se a Moisés o conhecimento para ele levantar juízes, que é um dos livros da Bíblia também, lá do Pentateuco, entendeu? E assim foi levantado os juízes. Quem eram os juízes? Eram os governantes, os governadores,
né? Não, mas você está certo em citar isso. Conforme a sua pergunta, ela não a política, ela é um meio, sim, democrático de que existe um norte e uma confiabilidade de quem está lá. Por isso que existe o Estado democrático. Mas eu estou dizendo assim, quando que a população ela vai abrir os olhos? Quando elas forem ensinadas, Maurício. Por que é que... Mas será que elas querem ser Por que é ensinadas? que... É isso ó, que você está exatamente falando. mas, meu irmão, elas têm Quando que que ser a gente vai ensinadas. sair? Quando que a gente Pra vai sair da sair bolha. dessa caixa que nós mesmos nos colocamos dentro da gente? Eu não tô falando para você sair pra rua e arrebentar com tudo. Eu não tô falando pra gente sair, pichar, morir, bater, não é isso. Eu Tô sei. falando que a gente precisa olhar a outra pessoa como ser humano, mas também ir lá na porta do gabinete lá, sabe, no meu dia de folga, ir lá falar: ô, seu prefeito, eis-me aqui. Para isso tem as redes sociais. Venha Tem lá a conhecer, meu página lá Você entendeu? começa pelo vereador, mas para mim concluir o meu raciocínio lá referente à história bíblica, o que que acontece? Foi nomeado juízes para quê? Para que ajudasse na organização Na da governança, nação né? ali, Sim. daquele povo. É assim que funciona a política pública. Vamos lá. Moisés era o presidente, Arão, né, o vice-presidente, e foi nomeado os juízes que seriam ou os governadores ou os deputados e senadores. Sim, Ali, ficou claro. através da lei maior que via de Moisés, por ordem de Deus, ele dava a ordem, a instrução aos demais e os demais ajudavam ele a organizar o povo, entendeu? É assim que funciona a política. E é assim que tem que ser. Infelizmente, no Brasil, a Constituição Federal, que é o que eu li ali, não está sendo respeitada. O povo não está sendo respeitado. Mas se o povo tivesse o conhecimento do que a gente está falando aqui agora, do que a gente está trazendo para o povo ia cobrar. Então, mas aí você está fazendo certo e a gente tem que ter a cabeça aberta. E conforme você está dando esses exemplos aí, às vezes surgem algumas coisas e eu descobri que eu sou cético, cara. Cético. Eu procurei o que é esse cara. Sabe o que é cético? É que não aceita a verdade. Ou se ela existir, vai buscar meios de argumentar, ou seja, não acredita em Debater, nada, né? de debater. E Mas isso não quer dizer que eu respeite, que eu não faça, tá? Que não exista uma respeito por minha parte, mas eu vou buscar sempre questionar Às vezes para você que não isso... concorda, mas você respeita. Né? Claro, são dois... você está falando em que realmente precisa acordar, precisa fazer isso, e eu também confirmo, mas surgiu uma dúvida, até mesmo por ser cético. Será que essas pessoas que precisam de ajuda, vou colocar um ponto aí, querem? elas querem, nem todas. Você tá vendo? Nem Se todas. acomodaram, né? É Cara, aquela coisa. Se todos pensassem e tivessem o mesmo pensamento, não existiria a divergência, certo? Você já ouviu falar na Torre de Babel? Já. Na história da Torre de Babel? Já ouviu, Não. Ailton, falar? Põe água aí, que Então, vai longe. A Torre de Babel a história da Torre de Babel foi isso daí que a gente está citando agora. O povo, eles falavam, eles tinham um linguajar só, eles tinham um diálogo só, né? E existia uma língua só. E eles pensaram com sua ousadia de ser humano de querer chegar até o céu. Eles disseram, sabe como é que a gente chega até o céu? Que a gente vai chegar até Deus. Deus não está lá no céu. Deus, o representante do Criador dos céus e da terra, a gente vai fazer uma torre que vai chegar até lá. E eles começaram construindo mesmo. Se juntaram e começaram construindo. Aí Deus disse, mas rapaz, olha a ousadia do ser humano. Os caras estão querendo chegar até aqui. Isso daqui eu estou fazendo uma figuração, entendeu? Uma comparação. Mas foi mais ou menos isso daí. Aí os caras estavam subindo. Eu acredito que Deus pensou assim. Isso no meu modo de pensar. Estou conjecturando aqui.
Eu acredito que Deus pensou assim, eles vão chegar até um certo ponto, em uma certa altura, e vão se matar. Vai cair lá de cima. Vão se matar, porque para chegar, fazer uma torre até chegar aqui no céu vai dar trabalho. Aí daí a pouco essa torre cai e vai matar todo mundo. Aí Deus fez o quê? Confundiu a língua deles. Aí dividiu a língua deles. O diálogo entre eles e como é que se diz? Entendimento. O entendimento deles. Aí uns tiveram um grupo, vamos supor, um grupo foi dividido na língua no inglês, outro no mandarim, outro no português, outro no hindu, e assim dividiram. Outro no espanhol, entendeu? Dividiram. Aí quando eles começaram conversando entre si, um não entendia o outro. Não entendia o idioma do outro. Aí o que foi que fizeram? Eles desistiram. Eles disseram, vê que estratégia. Aí eles desistiram, entendeu? E mesmo assim, está no nosso dia. Se a gente, se os nossos governantes e representantes não fazer ou não investir na nossa educação, que não é investido, é mais investido, gasto. Você quer que eu vou te cortar um pouco? Você sabe onde eu vi que a política funcionou? Aonde? E muito bem? Não. Quando o Estado decretou que a base curricular é universal para todo mundo. Desde a escola pública à escola particular. Ou Sim. seja... Seria uma boa. Não, já é. A base das escolas, elas têm que ser igual. Então, mas... Isso é bom. Agora, é claro que o diferencial numa escola particular é segurança, marmita, é bom, isso daí fogos de artifício. seria bom. Mas hoje uma pessoa do Estado, ela compete igual com uma pessoa que estudou... particular. Agora, no uma colégio coisa particular. é fato. Agora, eu posso falar. Você vai dar educação, às vezes, você vai dar segurança. E eu também sei o que político passa. Mas isso também não é porque, às vezes, o cara ou não olha ou não vê que tem que ser largado. Não concordo. Às Não, vezes você não é passa assim lá, também, não. passa lá, você vê que tem segurança em escola, você vê que tem meios de alimentação, tem ajuda para isso, tem ajuda para aquilo. Aí você olha, cara, é marginal para tudo quanto é lado. É pessoas E que agora? também não querem ajudar. Tá? Serem Isso. ajudadas. Né? Então, A gente entende, só que eu estou dizendo assim, um Estado que se garante como Estado, ele não desiste de ajudar a sociedade. Ele não vê aquilo lá e fala, isso aqui. Outra coisa, é parte do Estado ir lá acabar com a Cracolândia. parte não, é dever. Aí você Do sabe o que Estado. acontece? O Estado vai lá e tem que usar força. Aí o O que a direitos humanos sociedade vem. faz? O direitos humanos. Ai, socorro! Pra Então, que soltar bomba? Né? não, isso daí existe políticas para isso. Teve alguns países aí que é referência Aí para São isso. Aí. Caetano mesmo, São Caetano, eles fazem reunião nos bairros. O prefeito. Fala, bairro Santa Maria, ele vai lá e vê o que está acontecendo no bairro. Eles cada semana ou cada mês é num bairro. Eu acho legal isso aí. Lógico que é. Mas pergunta se o pessoal vai, acho que não vai. Vocês já viram as pesquisas sobre a segurança pública aqui no município de Santo André, como que tá? Não, nem Não, vi. não. Então, a violência no município de Santo André tá no no nível, que sinceramente tá alarmante. Você vê, parece que hoje em dia já tá liberado o uso das drogas nas ruas, que você vê os camaradas andando no meio da rua usando droga, não Pode roubar aqui, respeita não dá ninguém, nada. estão roubando. Eu tava passando esses dias em um certo lugar aí, e os caras estavam comentando na rua lá de boa, mano, vamos roubar hoje é dia da gente roubar. Você não quis roubar ontem só porque viu a polícia na rua? É. Entendeu, meu irmão? Perdeu tudo. Tá muito bagunçado. Aí eles pegam, quando eles são presos por cometer algum delito, eles falam, os nossos políticos, eles roubam também. Na verdade, eles furtam, né? Que roubo e furto tem uma diferençazinha aí. Outra coisa que o brasileiro precisa parar. Cara, me perdoa. Nós brasileiros, a gente nos trata como foca. Eu falo, sabe o que é foca? A gente só faz alguma coisa sem receber a bolinha.
É isso mesmo. Ai, se o prefeito fizer isso aqui, Eu faço voto isso nele. aqui. É. Ai, É, se eu eu voto chegar isso nele. aqui, eu faço isso aqui. Se ele A me gente der a trata do dentadura, eu É, voto corpo. é nele. falta de conhecimento, meu. Você Falta entendeu? de Outra coisa, um erro sabedoria. não justifica o outro, cara. É, Entendeu? Não quer dizer que Não, o com determinado certeza cara da não. população tá roubando e eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, se Você eu entendeu? tenho a mente aberta para isso, a gente passa isso para outro que está do nosso Mas lado. é Eu passo exatamente para isso minha o esposa motivo isso disso. daí, entendeu? O conhecimento que eu tenho, pra você ter uma ideia, eu vim do estado de Pernambuco para cá, para o Sudeste. Quando eu vim para cá, eu era um pouco leigo de conhecimento e ainda mantém, mas eu evoluí mais um pouquinho, entendeu? 2 dedinhos. O que acontece? Eu vim para cá, eu fiz lá no estado de Pernambuco um curso básico lá, para mim evoluir em alguma coisa, entendeu? Que eu tenho sede de conhecimento, entendeu? Estou sempre buscando conhecimento para mim aprender várias coisas na minha vida e melhorar em alguma forma da minha vida. Aí o que acontece? Eu vim com um curso para cá, um curso. Comecei estudando aqui no estado de São Paulo, né? Comecei evoluindo no meu conhecimento, fui me informando, fui lidando com pessoas que têm um nível de conhecimento mais elevado que o meu. Hoje em dia eu tenho cerca de 19 certificação profissional e estou cursando no superior agora e ainda tenho conhecimento e quero buscar mais conhecimento para evoluir Tá, em outras você áreas, quer ver uma coisa engraçada? entendeu? Onde isso. E isso partiu de mim, Sim, certo? Partiu de mim, Mas, porque engraçada eu quis. não, isso aí é mérito, tá? Mas as Entendeu? pessoas também têm que. E outra coisa, teve algum envolvimento com um partido, com um negócio pra você ter isso aí? Se eu tive, É. não. Partiu do princípio seu. Isso. Então quer dizer que o conhecimento ele é livre. Com E certeza. todo mundo pode ter. Com certeza. Ah, então tá bom. É de graça. Sim, só É pra você ver o que eu gratuito. vou te questionar. Se o conhecimento é livre, às vezes é de graça, assim, que tem faculdade hoje que você ganha bolsa, tá? É. Por que a gente, ou até mesmo a pessoa que ela tem capacidade de se manter numa faculdade e tal, por que ela busca esse conhecimento? Ela quer ser o quê? Não entendi bem. A pessoa Me lá- repita. Tá, a aí, pessoa me lá, às explique vezes, melhor. eu vou falar assim numa linha de raciocínio reto. Ela faz tudo isso para ser diferente. É. Para ser Não é? diferenciada, Pra ser para evoluir, Pra né? ter um em salário alguma, melhor, né? coisa, Exatamente. sim. Por que esse tipo de evolução ou diferença eu coloco entre aspas, porque eu vou colocar uma diferença, mas fazem igual. O tratamento com que essas pessoas têm só porque tem conhecimento é igual a uma pessoa que não tem. É igual ou é diferente? Não, igual. Aí eu não sei te responder. Vou falar para você. Hoje as pessoas que ela detém do conhecimento, se ela ter e souber que o que ela adquiriu, ela é portadora de uma obrigação para com os demais, ela se torna diferente. É. Eu estou fazendo uma faculdade e eu me questiono isso todo dia, por que eu faço teologia? Ou outras pessoas fazem o porquê fazem. Eu quero fazer a teologia porque eu me sinto obrigado a não depender de um Estado para ajudar outras pessoas. Acabou. Eu fiz teologia sem fazer faculdade. Beleza. Se eu for pegar um curso de direito, tá? Nada contra advogado, de direito. Trabalho lá 5 anos. Tenho meu certificado de direito lá na parede. Bacharel. Passo no exame da ordem. Recebo o dinheiro, ganho, monto meu escritório. O que eu fiz? Para a população? Não, o que eu fiz? Você adquiriu conhecimento. Não fiz nada, cara. Porque aquele certificado me mostra que eu fui só mais um na área do direito. Agora, se você pega esse certificado porque você diz que fez para ser diferente, e você pega uma mãe que o pai deu um pé na bunda, e você fala, vem aqui, querida, eu vou te dar. Quando eu falo isso, eu não quero promotor, eu não quero que você vá lá em pequenas causas.
Senta aqui. Eu vou ser seu advogado. Eu sei que tem um colega meu que ele fez isso Exatamente. comigo. O que aconteceu? Eu vou contar. Eu vou ser seu advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro, você não vai precisar pagar nada. Ele tem que cumprir pelo menos com os honorários. Isso se o advogado quiser. Se ele quiser fazer uma causa social, Exatamente. ele não pode, Cobrar não precisa nada. cobrar. Mas aí fica entre cliente e... Então, Aí você pega essa mãe, você pega um determinado caso de um idoso que está para se aposentar, perdeu um braço aí. Isso é você valer aqueles 5 anos que você estudou. sim, isso daí pra vai ajudar dar as pessoa, pessoas. vai dar Não, pessoa, Isso é fazer com que Entendeu? 5 anos da sua vida vale a pena. vai dar Hoje, por pessoa. isso que eu falo que hoje isso que a gente debate aqui tem mais a ver com a nossa sociedade do que político. É. Por que eu quero falar isso? Você pega uma parte dessa sociedade, uma parte, e chega para um pai lá que o cara ganha rios de dinheiro, né? Rios, que é um playboyzinho, que fuma o final de semana, que sai com uísque para cima e para baixo. Aí quando ele faz uma merda num mercado que o cara fica e tem que levar esse cara pra uma delegacia pra colocar ele num grampo, não faz porque ele tem um status. É. Agora, você sabe o que é? Ele chega pro pai dele e fala: ô pai, eu passei aqui em primeiro na faculdade federal. Todo mundo, nossa, que não sei do que. É obrigação dele fazer Com isso. certeza. Agora, ninguém vai lá porque hoje eu tenho certeza, e essa matéria saiu, que uma filha de uma faxineira passou primeiro em Harvard. Com certeza, Então, com os certeza. papéis estão sendo invertidos. Tira. Não é só porque o cara anda com uma BMW, um negócio, que o cara é rico. O cara, para sustentar aquilo lá, eu acho que devia ter aí, por meio de políticas públicas, falar, você está andando com um carrão? O que você faz? O que você... faço faculdade. É do quê, filho? Disso. Olha que legal, o cara. Então beleza. O cara tem algum suporte para você, ajuda bastante pessoa. Aí sim que você que vê que vale a pena. Aí você pode fazer o que você quiser. Ser voluntário em algum trabalho Não, social. pode ser. Agora, o cara que chega, eu passei, viu? Numa faculdade de direito em primeiro. Sabe o que o cara vai fazer? O que todo mundo faz. O cara estuda 5 anos pensando que vai fazer diferente E faz e igual. faz igual, cara. Eu tenho um exemplo para dar. Você entendeu? Eu tô fazendo essa teologia porque eu quero sair desse conceito de que um simples papel, escrito com o Maurício, ele fez teologia. Não, eu quero praticar. Eu quero que isso aqui entre na cabeça das pessoas e fala, olha o que esses 3 aí, é isso que a gente tem que ser. Aí você sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai passar pro filho dele. O filho dele vai acordar. Opa, olha o que está acontecendo aqui. Olha, você entendeu? A motivar as pessoas a pegar isso como uma base nossa para eleger as pessoas competentes. Para eleger, olha o que o cara está fazendo, não é ser político. Eu pago meus impostos, eu respeito a sociedade, respeito o meu ambiente de trabalho, respeito o meu pai. Vim de uma base onde que eu via o meu pai saindo para trabalhar, tchau, e saía. Quando mudou o plano Cruzeiro para O plano real. eu lembro até hoje que tava aquela matéria no negócio, foi em 94, eu acho. Eu saí, tinha acabado de acordar assim, o meu pai falou assim, você viu uma nota de R$10 nova? Ele abriu assim, você fala, nossa, olha aquele negócio no jornal que naquela época parecia que ia ficar a tarde novidade, toda. né? Não, novidade, aí você fica lá e aquela apreensão que não sei do que. Aí você sabe o que acontece? Meu pai trabalha 40 anos numa empresa, a hora que é aposentado, ele não consegue sair com um plano de saúde. Nada. Você entendeu? Mas os políticos têm. Ah, Você viu os privilégios? então. Então, os Você políticos. entendeu? Então, mas para isso o povo é quem tem que cobrar, quem tem que dar um baixa nisso. Os caras. A política nacional, meu irmão, ela Que eu custa queria para o entender essa bolso. mágica deles, né? Que eles aumentam o salário deles O e cara chega e dá tem 18 pro auxílio aposentado. moradia, tem auxílio paletó, para comprar um paletó Ó. da Calvin Klein, lá, sei É. lá. Auxílio Paletó, combustível. auxílio combustível, auxílio motorista, auxílio avião, auxílio. sei lá. Tem tanto auxílio lá, aí o camarada às vezes chega lá
para a sociedade, para o povo mais carente, em vez de estar dando esmolas para a sociedade carente, dá o direito que ela tem, o direito de dignidade, porque eu acabei de ler lá, nós temos o direito da dignidade Não, humana. mas é isso que eu tô falando. Entendeu? Aí você vê o Brasil, o país mais rico do mundo. Você já viu lá no estado de Manaus uma cidade que tem em cima dos rios? O povo Os mora ribeirinhos. naquelas palafitas. Sei, os ribeirinhos, os né? ribeirinhos, né? Então, o povo que mora nas palafitas, É, uma não- cidade. Bom, enfim. Os rios viraram esgoto, entendeu? Esses rios que o povo mora, porque não existe saneamento básico. Se você for aqui na Zona Leste, ali em São Miguel Paulista, tem pessoas que moram dentro do rio. Tamanduateí. Não, Rio Tietê, né? É. Rio Tietê. As casas tá dentro do Rio Tietê, dentro mesmo, dentro. Não sei como foi que os caras fizeram aquela engenharia ali também para só- fazer um alicerce dentro do rio, bicho. Você não tá entendendo, filho. Se hoje eu não sei como que tá lá. Eu não sou político, então eu vou dar uma visão superficial através Mas não precisa, você sabe como por que cidadão, você tem o direito de ver isso Não, também. então, mas não, quando eu digo assim, não o conhecimento que está lá, entendeu? Eu sei que Sim, existe, da mas que está lá, situação, exatamente. né? É bem simples. A população ela tá fazendo casa ali, casa lá, porque a política ela força. Não dá o suporte Não, exatamente. Eu tenho necessário. que fazer alguma coisa. Então eu tô indo para força, cara. Se você ler lá na Constituição Federal, ainda no artigo 5º, dá o direito de moradia também para as pessoas. Aí o que acontece? O Brasil com território nacional, continental, os nossos que deveriam ser representantes deixam com que as pessoas peguem as casas que elas construam suas casas dentro do rio, entendeu? Aí quando há uma enchente, o rio vai procurar o espaço dele. Mas é claro. Acontece isso aqui em São Caetano Olha, só também. pra você ver como que é as Entendeu? coisas. Quando dá uma enchente, o rio vai procurar o quê? O espaço dele. Então, e quem tá no espaço dele? O povo Pô, Que deveria ocupar o espaço da onde? deveria ocupar outro espaço a não você ser tá lá do vendo? rio. É isso que eu tô falando. Eles acham essa alternativa. Porque os rios, a dependência do rio, se eu não me engano, é não sei se é dos municípios ou é da Marinha, entendeu? Da Marinha Brasileira, que tem a competência para Não, fiscalizar. mas aí Entendeu? depende do rio. Aí o que acontece? Se os camaradas fizessem uma política pública de fazer com que as pessoas, com que tirassem todas as pessoas que moram nas margens do rio, pelo menos por 5 quilômetros de distância, não ia acontecer essas questões de catástrofes que Mas acontecem no isso nosso outra país. coisa. A gente Isso se chama prevenção. Mas, claro. O povo pega, o que acontece? Eu fui voluntário na Defesa Civil de Guarulhos, eu participei de operações. O que acontece? Os camaradas pegavam, não lá, não estou citando a de lá, mas acontece no nosso Brasil, que os camaradas, você vê falar na Defesa Civil nos dias atuais, assim, Não. no cotidiano, não, né? não. Só vê falar na Defesa Civil quando tem alguma- enchente, desabamento. quando também. tem algum tipo de Mas catástrofe. a prevenção também não faz, não, né? não faz. Tem que ter a prevenção, a preventiva, né? Para evitar essas situações. Porque depois que aconteceu, Entendeu? já era, não tem o que fazer. Né? Isso cabe às políticas públicas, entendeu? Eu faço parte lá da comunidade da área Chácara da Baronesa, que o pessoal mora dentro do esgoto. Mora dentro do esgoto, meu irmão. Eu falei lá a questão das árvores lá que cai, o pessoal fez as casinhas embaixo dos calipau lá, que quando cai uma árvore lá, a Defesa Civil aparece para cortar a árvore. Mas por que não tira o povo dali? Se o Estado tem condições de tirar, entendeu? A gente tem dinheiro o suficiente para tirar o povo da pobreza, Mas meu tem irmão. que aumentar o salário deles. Né? Então, Olá, tudo bem? Tem sinceramente, que aumentar o meu, salário Isso deles. é uma Vergonha. meu irmão, Pessoal, se a sinceramente. gente ficar aqui, isso é conversa, né? Então, Com a gente vai certeza. finalizando o nosso tema por aqui. Eu espero que você tenha entendido que essa conversa vai ser longa, vai ser publicada do jeito que tá, porque a gente quer
dar força para a sociedade, tá? A sociedade ela precisa disso, ela precisa ter argumento, ela precisa entender o que está acontecendo, só que ela não precisa tomar partido de algo de cima. Nós somos a política começa por nós, tá? Então eu tô finalizando, a gente está finalizando por hoje. Obrigado por você ter entrado, ter deixado eu entrar na sua casa, tá? Que isso sirva como estudo para que você tire as suas próprias conclusões. Conhecimentos também. Exatamente. Tudo que foi falado aqui é em prol que você tire esse conhecimento. A gente é a favor de políticas, a gente não é contra a política, mas a gente Não, é a com favor de uma certeza. política em que a gente vê. Que funcione. Que tenha resultado. Que funcione. Exatamente, tá? Então eu fico por aqui, a gente termina por aqui, tá? Os meus agradecimentos são para todos vocês. Coloquem no comentário que vocês dê a opinião, participa, tá? Explode esse vídeo, senta o dedo no vídeo, tá? Se inscreve, ajuda a gente aí. No like, no like. E eu agradeço a todos, a Deus primeiramente. Então, comentem, compartilhem, espalhem aí o nosso canal para crescer aí. Muito obrigado. Graças a Deus por mais um dia que Ele tem nos proporcionado, né? E se informem, busquem informações, não adquiram só o que vocês veem, mas vão se informar cada vez mais para que vocês abram a mente, saibam cobrar dos seus representantes, daqueles que foram eleitos para representar cada um de nós, que é um direito e um dever nosso. Leiam a Constituição e saibam cobrar, que nós vamos ter uma sociedade melhor e uma política que vai funcionar melhor, certo? Que Deus abençoe a todos. Curtam, comentem e compartilhem os nossos vídeos aí para ajudar a gente a crescer. Tá aqui, ó. Pod Brothers ABC. Pode falar, pode falar. Fala aí, pode falar, Maurício, que você Eu teve. não sei se eu Da vou... rifa. Da rifa. Não, peraí. É. A gente quer agradecer a 2 seguidores nossos. Esses são fiel mesmo. É o Sérgio que trabalha com a gente. Quem é o outro que eu sempre esqueço? É o Guilherme. O Guilherme, tá? Sérgio e o Guilherme. Sérgio Guilherme, tá? Depois eu converso com você. Isso, beleza. Então, obrigado. Vai ter a foto deles recebendo. A gente deu um brinde para eles, uma caneca. Tá? Vocês também podem ganhar, vocês vão ver como. Então, fiquem com Deus. A gente encerra por aqui. Comentem, compartilhem, publiquem, nos ajude. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Tchau.